Olá, seja bem-vindo ao nosso canal ABC do Espiritismo. E para quem não me conhece, eu me chamo Alúcia Carneiro. E antes de dar prosseguimento, à nossa playlist de hoje, ABC do Espiritismo responde com o assunto Colônias Espirituais. Quero agradecer imensamente a quem vem me acompanhando, certo? Poucas pessoas, realmente o canal não estava crescendo muito, mas eu ainda vou persistir mais um pouco, gravar alguns vídeos, esperar que ele realmente melhore. Lógico que eu não tenho intenção de fazer um canal grande, gigante, mas assim, que ele cresça, tem um crescimento gradual, Mas assim, eu fico imensamente grata a vocês que estão me acompanhando. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa playlist ABC do Espiritismo responde com o tema Colônias Espirituais. Vou tentar explanar esse conteúdo em 2 vídeos. Se eu não conseguir, eu vou explanar em 3, porque a gente, para falar das colônias espirituais, nós vamos dividir em 3 partes. Vamos falar da questão do umbral, trevas, porque eu poderia ter feito um vídeo dissociado, mas ele é muito associado às colônias espirituais, porque elas ficam nessas regiões. A gente vai falar de colônias, de trevas, colônias crísticas que ficam onde Jesus e os espíritos superiores estão. Existem várias gradações, E depois a gente vai falar como funcionam essas colônias e por último a gente vai fazer algumas explanações das colônias espirituais do Brasil. A gente tem uma didática, assim, pela literatura, 58 colônias espirituais catalogadas, mas com certeza tem mais, Porque algumas não abrangem algumas regiões do Brasil, por exemplo, o norte, o nordeste, não tem muita literatura sobre isso, mas com certeza deve de ter essas colônias espirituais. Então a gente vai começar hoje, agora assim, na primeira parte, falando sobre as questões umbral, trevas, certo? Porque as pessoas confundem muito, acham que umbral e trevas são a mesma coisa. Eu vou me basear num livrinho chamado Cidades Espirituais, certo? De Luiz Ru Ribas. Esse livro, Luiz Ru Ribas, ele fala, é um livrinho ilustrado. Como o meu Kindle ele não fica colorido, ele fica preto e branco. Mas aqui, como é pequeno, eu vou tentar explanar. No plano superior, a gente vem acima da Terra. Existem as esferas espirituais, o topo se chama esferas do Cristo, que se chama exosfera. Essa faixa de exosfera, nós temos as esferas do Cristo, onde Cristo e as pessoas mais próximas a eles habitam, chamada de esferas do Cristo ou exosfera. Aí você percorre 700 quilômetros, vocês têm as esferas superiores, que elas se chamam ionosferas. Essas esferas superiores estão os espíritos superiores, espíritos sábios, Talvez muitos nossos irmãos que a gente percebe muito estejam nessas esferas. Tem as esferas do Cristo e as esferas superiores, que se chamam ionosfera. Eu estou tentando explicar para vocês porque eu não sei colocar mapas, eu não sei usar muito essa edição de vídeos para colocar isso para vocês, E abaixo das esferas superiores nós temos um umbral, que é vizinho à Terra, A gente tem um umbral, a Terra aqui e um umbral, certo? Então aqui no umbral, entre as esferas superiores e o umbral, existe 70 quilômetros dessa esferas superiores para o umbral. Então, no umbral, aí é onde ficam situadas a maioria das nossas cidades espirituais, certo? Que a gente tem conhecimento acima da Terra, que se chama umbral, E abaixo do umbral, tem um umbral, abaixo do umbral, se chamam as trevas. Então, esse pessoal das trevas, certo? Então, o umbral, que fica em cima da crosta, ou litosfera, é um nome aqui científico que as pessoas usam, e abaixo do umbral existem as trevas, é mais denso do que o umbral. E a Terra, E algumas cidades ficam bem em cima mesmo ali da crosta terrestre, um pouco abaixo do umbral. Então vocês entenderam, Eu vou recapitular novamente. Esferas do Cristo,
ou a exosfera, onde Cristo e as pessoas que vivem com ele mais próximas. Esferas superiores, ou a ionosfera, onde vivem os espíritos superiores, certo? Um pouquinho abaixo do pessoal de Jesus e as pessoas que vivem mais próximas dele. E abaixo das esferas superiores nós temos um umbral, certo? Ou litosfera. E nesse umbral é onde fica a maioria das nossas cidades espirituais, certo? Não que as outros planos tenham sim, mas a maioria fica nessa parte do umbral. Então, o umbral e as trevas, que ficam bem mais abaixo, certo? E as cidades ficam nessa zona que o umbral é um local mais próximo à Terra. Existe uma região ainda mais próxima, quase dentro da Terra, né? Mas aí é isso que a gente entendeu. O umbral, né? Essa região. Então, assim, agora a gente vai entender o que é a diferença do umbral para as trevas. Umbral é um local onde não localiza pessoas que estão passando por uma espécie de culpa, e ela existe culpa, receio, cometeu erro, então elas têm culpa, elas se reprimem, né? Mas não são pessoas assim absolutamente maus, entendeu? Elas estão naquela fase de sofrimento, cultivam vícios, pessoas que cultivaram vícios de bebidas, de álcool, de sexo, entendeu? E ela fica nessa zona do umbral, expurgando, né, aqueles pensamentos. É tanto que a zona dos umbrais é aquelas zonas que a gente percebe nos livros, né? Onde a atmosfera é densa, o ar é ruim, é muita lama, né? O ar não se respira. E as pessoas ficam, porque o umbral é um local de emanação mental. Então aquele umbral ele fica ali movimentando as emanações que as pessoas soltam. Entendeu? As vibrações ficam lá jogando aquelas vibrações no ambiente. Então é um ambiente denso, pesado, né? Mas é um ambiente que as pessoas transitam, elas têm condições de entrar no ambiente. Tipo, as pessoas quando vão fazer resgate, elas entram naqueles ambientes para resgatar as pessoas que querem ajuda. Eles sabem quem querem e quem não querem. Eles jogam redes ou levam, né, aquelas macas para resgatar as pessoas do umbral. Eles sabem quem quer, então eles vão lá. É um local que entra os espíritos trevosos, entra os espíritos da luz, entendeu? Para resgatar aquelas pessoas, né? E a gente percebe que a dificuldade de se entrar lá dentro, eles andam, não é muito isso de volitação, é o ambiente bem dentro. É lama, né? Muita coisa assim, né? E esses ambientes assim. E eles entram, fazem o resgate das pessoas. E lá existem muitos animais, polvos, né? Existem árvores ruins, porque a densidade é muito ruim. Pássaros, eu queria dizer pássaros, né? E por que existem esses pássaros lá? Eles se alimentam dessas vibrações e vão limpando o ambiente, entendeu? Eles vão fazendo aquela limpeza dos pensamentos mentais das pessoas. É uma zona, como eu disse, as emanações mentais. Se as pessoas começarem a emanar diferente, o ambiente vai se modificando. Mais abaixo do que o umbral, existem as trevas. As trevas já são espíritos de pessoas perversas, pervertidas, assassinos, pessoas que cometeram grandes crimes na humanidade, perversas. E lá existem até as cidades espirituais. Aí, diferentemente do umbral, que não existe dono, lá nas trevas existem os líderes, eles elegem os líderes e eles mandam nas pessoas. E lá esses ambientes das trevas são onde eles se reúnem. Existem determinadas cidades das trevas especializadas em certas coisas. A gente, por exemplo, na literatura espírita, aquele livro Sexo e Obsessão, existem cidades nas trevas só ligadas ao sexo, né? Que tem lá na literatura desse romance, foi contando, né? E lá existe o líder e os súditos. Para as pessoas do bem entrar, eles têm uma certa dificuldade, entram escondidos, eles conseguem penetrar, mas não é uma região livre que você chega e entra. Às vezes você pede permissão, olha, eu vim aqui pedir permissão para entrar. Tudo bem, eles entram e resgatam aquelas pessoas que eles querem, ou que o líder não tem mais, essa pessoa não serve mais para o grupo. E são essas pessoas que fazem os trabalhos para prejudicar os humanos. Existem lá ambientes
que trabalham a questão do sexo, das drogas. Existem colônias espirituais que só trabalham com as drogas. E pegam esses súditos e jogam na terra para influenciar os encarnados. Então, existe muito desses espíritos das trevas, saem lá dos locais e vão para as terras doutrinar as pessoas. Questões de assassinato, questões sexuais, questões de drogas. Por isso que a gente vê muito isso na Terra, né? Porque as pessoas são influenciáveis, esses espíritos das trevas descem justamente com essa intenção de fazerem isso. E é um local que os espíritos de luz sentem uma certa dificuldade de entrar, mas eles podem entrar. Eles têm especialistas para fazerem isso, entrar nesses ambientes e resgatar as pessoas, né? Então, existem essas diferenças, entendeu? As trevas são espíritos do mal, o umbral são pessoas que não são tão mal, mas são ligadas a vícios, estão expurgando. A partir do momento que a pessoa quiser sair, ela sai, né? São resgatadas e vão para as colônias espirituais. A gente vai explicar sobre as colônias espirituais no segundo vídeo. Né? E dentro das trevas, aliás, dentro dos umbrais, existem os postos de socorro, certo? É um ambiente fechado, geralmente são um ambiente fechado com muros, existe lá uns para-raios. Quando os pessoal das trevas ou querem entrar, eles sabem quem quer ajuda ou não, eles só entram quem realmente quer, resgatam e levam para esses postos de socorro. Eles têm lá, e quando geralmente a gente vê muito nos livros, né? O posto de socorro foi atacado. Aí eles ligam os para-raios e conseguem dispersar aqueles espíritos. Então é um ambiente fechado, igual uma ilha, um presídio grande, fechado, certo? E lá é um local bom, eles resgatam essas pessoas que estão nas trevas, no umbral, e levam para os postos de socorro. É igual você está doente, aí você vai para o posto, a UPA, o posto. E depois, quando você tem um encaminhamento, aí ele lhe leva para um hospital maior, para você ser internado. É a mesma coisa. O posto de socorro são pequenos postos que ficam dentro das trevas, do umbral, para resgatar aquelas pessoas, terem um primeiro atendimento, as pessoas passam um tempo ali e depois são encaminhadas para as colônias espirituais, né? Então, são encaminhadas para as colônias depois de um tratamento, um paliativo. Eles tem lá as pessoas, e lá eles também fazem evangelho, fazem reuniões, fazem tudo isso. Às vezes tem pessoas que são resgatadas e ficam lá trabalhando nos postos de socorro lá, nesses ambientes, né? Aí a gente explicou nessa primeira parte sobre umbral, trevas, né? E existe, é isso que eu quis dizer, né? Acho que já explanei nessa primeira parte. Na segunda parte, a gente vai falar sobre as colônias espirituais. Se der para terminar tudo no segundo vídeo, eu completo tudo no segundo vídeo. Se não, vai ficar para o terceiro vídeo falando sobre as colônias. Não vou ter como falar as 58 detalhadamente, porque são muitas colônias, mas, né, a gente vai detalhando. Quem falou aqui foi a Lúcia Carneiro. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso segundo vídeo, dando continuidade à nossa playlist ABC do Espiritismo com o tema Colônias Espirituais. Fique com Jesus. Amém.